Oiê, voltei e hoje a gente vai conversar sobre 90 dias, continuação, dá pra dizer, é uma continuação mesmo, direta de Diário de um Viciado Quando Jovem, do Bill Clegg. Vamos lá entender um pouquinho do que é isso aqui. Gente, primeira coisa, o vídeo de Bill Clegg, do primeiro livro, né, o de Retrato de um Viciado Quando Jovem, lembra que eu reforcei muito, que ele traz muito essa dinâmica daquela frenesi, né, que era o uso do crack que ele falava ali no livro. Nesse aqui, cara, é muito bom, gente, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que esse é o maior ponto, assim, sabe? Porque ainda que este aqui, quando eu penso em intensidade e estrelas, classificação, ele tenha menos estrelas do que o primeiro, que entregou tudo com aquela jornada caótica que foi a derrocada de Bill no uso de droga e tudo mais, e que boa parte disso, como eu falei no final do vídeo, inclusive, foi construída muito com base na técnica mesmo dele, na forma como ele conseguia escrever e passar o que era aquela... sério, o que era aquele turbilhão de coisas na cabeça dele enquanto ele estava louco de droga. Aqui, essa técnica dele, novamente, nos leva para um lugar, gente, que é... sério, assim, é uma bolha de silêncio, de apatia, de vazio. Você entra num vácuo junto com esse cara para viver o que são esses primeiros 90 dias da recuperação dele, nesse processo de desintoxicação do crack. Então ele fala, inclusive no livro, que esses 90 dias são um período ali tido por quem passa por esse processo de desintoxicação, um período de, sei lá, sabe? Como é que eu posso explicar isso sem ser leviano? Acho que é uma primeira prova, dá pra dizer assim. É um período que talvez seu organismo leve pra se desintoxicar, ou você tire dele os vestígios da droga, e aí você parte de um ponto neutro ali, né, pra poder seguir sem usar a droga e tudo mais, mas é um teste de fogo praticamente pra essa galera passar por esses 90 dias. Se alguém mais entendido e quiser comentar mais sobre o que são esses 90 dias pra uma pessoa que passa por um período de desintoxicação, pode comentar aqui embaixo, tá? Vou achar ótimo, inclusive. E ele foca mesmo numa continuação direta mesmo, assim, sequencial ao que aconteceu ali no final daquele primeiro livro, que é um dos finais mais angustiantes que eu li, que é desesperador, porque literalmente você sabe que eles vêm de uma experiência pessoal. Então, assim, sério, eu falei lá no outro vídeo, eu vou reforçar, nem todo thriller, se todo autor de thriller, de suspense conseguisse entregar aquela construção ali de texto, cara, que bizarrice que seria, sério, não leria outra coisa. E aqui ele usa essa técnica para trazer a gente para esse lugar de vazio, para esse lugar de silêncio, para esse lugar de um recomeço mesmo, sabe? Então ele passa por algumas clínicas, ele tá literalmente, é um livrinho bem mais fino também, então ele tem muito menos a dizer, ele tá com esse jejum de palavras, né, como uma amiga minha fala. Que é um jejum de palavras, não porque não tenha nada para ser dito, porque não tenha nada de interessante para se falar sobre esse período, mas porque aqui a gente sente que esse silêncio, esse vazio também era uma realidade que ele sentia emocionalmente ali. É quase como uma ressaca emocional mesmo assim, do que foi aquele período de uso de droga na vida dele. Então ele entra nesse período de um silêncio, digamos assim. E ele reforça muito aqui, gente, esse esforço que é se manter sóbrio depois que você passou pela experiência de saber o que é uma droga ou algo nesse sentido. A adicção, né? E ser dependente de uma substância. Então ele deixa isso muito claro, assim, como a sobriedade é um dos maiores desafios para essas pessoas. Ele trata tem um termo que ele usa no livro, fissura que ele sente pela vontade de usar droga novamente. Ele trata ela como um fantasma, basicamente, sabe? Ele trata ela como uma presença onipresente, uma coisa que tá sempre ali acompanhando ele em todos os lugares, e que no menor espacinho que ela vê possibilidade de pegar ele, ela toma conta de tudo. Então é um constante estado de alerta e de gatilho, assim, porque
é angustiante porque ele tá num período de reconstrução de vida mesmo assim. Então ele tá num momento de pouquíssima grana, de se reorganizar estruturalmente, assim, ele tá na casa de favor na casa de amigo, e aí ele consegue alugar um primeiro apartamento novamente, ele tá com dívidas por causa da empresa que ele tinha e que teve que, né, acabar com a sociedade. Enfim, ele tá com a vida toda bagunçada. E aí isso é uma coisa também que é bastante triste, assim, angustiante, porque para além da batalha que está sendo esse período de reconstrução emocional, tudo ao redor dele grita a necessidade de se distrair, de buscar fuga, porque tudo está em chamas, assim, ele precisa dar jeito em tudo novamente, porque ele basicamente colocou toda a vida dele a perder, tudo que ele havia construído ali. Então ele está num período, num momento de recomeço, literalmente, assim. E é doido pra caramba, porque assim, enquanto ele tá nesse processo de tentar se reestruturar, de tentar, né, colocar a vida em ordem novamente, ele tem que estar nesse estado de alerta o tempo todo, porque o que dá pra sentir aqui, eu acho fantástica a forma como ele trata a fissura pela droga como um fantasma, ela tá o tempo todo ao redor dele. E aí tem uma coisa que eu fiquei prestando atenção aqui, eu não sei se ele tinha a intenção de trazer isso, ou se eu, sei lá, de alguma forma saquei, que é, às vezes ele age e ele coloca isso em teste, assim, ele coloca isso como é que eu posso dizer, ele não tem certeza olha como é louco isso, sério, isso é uma loucura muito grande. Ele toma decisões aqui que são importantes pra ele, quando a gente pensa estruturalmente falando, a vida dele, se colocar no lugar e tal, mas em alguns momentos ele para e reflete sobre quanto dessa decisão, da vontade de fazer isso acontecer, ou dessa vontade de ter autonomia novamente sobre a minha vida, sobre o quanto dessa decisão está sendo em prol da minha sobriedade, de recuperar o controle da minha vida, ou o quanto disso, talvez não ou, né, mas o quanto disso é pretexto invisível ou inconsciente para se colocar numa posição, num lugar onde ele não esteja assistido e possa cair em tentação novamente e voltar ao uso. Então eu senti que em vários momentos ele tem esse lapso de parar e pensar, é super legal, eu vou tomar as rédeas, mas o quanto esse se isolar, se colocar nessa posição de eu consigo dar conta, eu preciso disso para continuar bem, também tem esse gatilhinho e esse convitinho, assim, da fissura pela droga, da dependência, né, química, dizendo, faz isso mesmo, vai lá e faz, porque, tipo, se tudo der errado, você vai estar num lugar sozinho, você vai estar no seu apartamento, você não vai estar sob os olhos de outras pessoas, ninguém vai te julgar se você tiver uma recaída. Sabe essa coisa, essa dinâmica do anjinho, do diabinho no teu ombro? Então tem essa vontade de sarar, de recuperar tua vida aqui, que é o anjinho, e tem também esse capetinha que é a adicção, olhando para todas as atitudes que ele está tomando, mesmo genuinamente, assim, mesmo que elas tenham essa origem boa, esse objetivo muito benéfico, esse diabinho também tá ali do lado dizendo, e aí se acontecer tal coisa, a gente pode, né, a gente tá lá mesmo, você, sabe uma coisa, é muito estranho, mas eu senti isso aqui. Uma outra coisa que eu fiquei que achei muito interessante também, é que apesar de estar neste período de 90 dias, de estar começando num processo de recuperação, desintoxicação, o que fica muito claro, pelo menos na primeira metade do livro aqui, é que ele está tentando acreditar que vai ficar bem. E aí você vê como é desolador isso, porque o esforço para tirar ele daquele lugar não partiu basicamente dele. Partiu de outras pessoas, tanto que ele tem recaídas, literalmente, aqui nesse processo, sabe? Mas partiu de outras pessoas, partiu de uma necessidade física mesmo. Ele estava se deteriorando, ele estava prestes a morrer no primeiro livro, né? Como a gente viu ali nas últimas páginas e tudo mais. Então foi uma coisa biológica mesmo, assim, que ele estava chegando num limite, né, de corporal ali, de resistência. E as pessoas que se importavam com ele também viram isso, enfim, eles resgatam ele,
Mas nesses primeiros dias, o que a gente sente é que, sabe essa coisa de até pra dormir, a gente começa fingindo que está dormindo e aí dorme? Ele tá nesse fechar os olhos e fingir que vou dormir, pra ver se meu corpo assimila e acredita, e aí a gente engata numa recuperação. E é tão zoado, sabe? Porque se você ler o primeiro livro, você vê que ele tava no limite, cara. Você vê que a última esperança dele era literalmente morrer pra poder se livrar do vício. E ainda assim, e eu não tô falando isso como uma crítica, né, do tipo, o meu ponto é como é absurdo, né, a dinâmica de você entrar nesse looping de uma dependência química, né? Como você despersonifica, né, como a pessoa perde literalmente, sei lá, sua vontade própria, né? Bizarríssimo, sério. O que eu acho que é mais legal nessa dinâmica da escrita do Bill Clegg, nessa experiência toda aqui, é que você não vê no primeiro livro, e eu não vi aqui também, nenhum esforço em tentar dar lição de moral, ou mostrar, ou ser esperançoso, ou ser... Não. A dinâmica aqui é um vazio que é muito cruel, angustiante, mas que é muito real. É um vazio que você talvez se coloque num lugar, ou se você entra naquela dinâmica de se colocar no lugar desse personagem, viver tudo que ela viveu, colocar ao redor desse personagem, sendo você ali, as pessoas que você tem hoje, e imaginando o quanto delas você vai perdendo no caminho, o quanto seus recursos vão sendo perdidos no caminho. O que te sobra num segundo livro? Se você sobrar, né? Para chegar nesse segundo livro, para ter uma continuação, o que sobraria de você? Pouquíssimas pessoas, que é o caso aqui, e esse vazio absurdo que é o processo de recuperação, um processo em que as pessoas não confiam mais em você. A maioria das pessoas que você conhecia não fazem mais parte da sua rotina porque você afastou elas graças ao vício e tudo mais, né? Então ele entra nesse espaço aqui, de num momento em que ele mais precisa das pessoas, as pessoas não estão mais próximas porque, de certa forma, ele afastou elas, né? Por causa do vício, né? Naquele período ali do primeiro livro. Então, essa característica da pessoa adicta, ela se tornar uma pessoa pouquíssimo confiável para os outros, aqui a gente sente muito na pele dele. Porque ele tá no momento em que ele mais precisa com pouquíssimas pessoas. As maiores ajudas geralmente vêm, inclusive aqui, de pessoas que... Olha isso, de pessoas que também estão num nível mais avançado desse programa de recuperação. Gente que já teve experiência com adicção e que entende o que ele está passando e apoia ele, se coloca à disposição, inclusive nos momentos em que ele tem recaídas, elas estão lá para acompanhar e tudo mais. Então é o tipo de coisa que só quem viveu, aparentemente, essa experiência de estar adicto e tentando se recuperar é que entende e sabe das dificuldades e consegue se colocar à disposição. E aí eu fico pensando, cara, é um nível de altruísmo absurdo, né? Um nível de empatia absurdo você se colocar à disposição por entender o que é aquele lugar e saber o quanto aquilo é angustiante, e acreditar e querer salvar essa outra pessoa de alguma forma ou convencê-la de que ela é digna de ser salva, né, por ela mesma. E não tem discursinho, não tem palestrinha, não tem nada. É as coisas como elas são. E fica muito claro aqui é justamente isso, assim, é quanto essa sobriedade é mais difícil do que continuar se destruindo. Então, assim, de uma forma geral, esse segundo livro, ele é menos intenso, digamos assim. Eu acho que ele alterna bem entre uma apatia e um desespero, porque ele tem momentos de desespero, porque são esses momentos de recaída. Os momentos de fissura dele são muito angustiantes. Você consegue acompanhar isso bem de perto aqui. Então, eu acho que ele alterna muito entre esses dois lugares. Tem uma dinâmica quase de diário. Você acompanha também algumas personagens aqui que aparecem na rotina dele, que também estão nesse processo de desintoxicação, recuperação. E assim como ele, estão naquele momento, e às vezes em situações até estruturalmente falando, assim, bem mais precárias que eles, mas que estão também nessa dinâmica de tentar voltar a acreditar que merecem afeto, são dignas de confiança, o medo constante de errar novamente e perder as pessoas que sobraram. Isso é uma coisa que fica muito forte aqui também e que é triste pra caramba. Mas principalmente esse desejo, essa luta do Bill e de outros personagens que estão aqui com ele passando por esse processo, esse desejo, essa luta constante, praticamente diária, de nesse recomeço tentar formar novamente uma identidade
pra elas. Sabe, parece que você passou por todo aquele caos e aquilo te destruiu num nível de te despersonalizar mesmo, assim, sabe? E aí quando você chega nesse momento de recuperação, é uma recuperação em todos os sentidos. Todas ao mesmo tempo, para uma pessoa que ainda tá muito combalida de tudo aquilo que ela viveu, sabe? Então ela tá se recuperando financeiramente, tentando organizar estruturalmente a vida dela novamente, com a energia, com o que sobrou de recurso, com o apoio que também sobrou. Ela tá lutando constantemente com a fissura, com o desejo, com a tentativa, né, e as vontades e o risco de uma recaída constante também, com a solidão. Isso também tem um peso muito grande aqui nessa dinâmica de cair em uso novamente, mas principalmente essa construção de quem é essa pessoa, quem eu sou após tudo isso que eu passei. O que sobrou da minha personalidade antiga, da minha capacidade, eficiência nas coisas que eu era eficiente antigamente, o que sobrou que eu posso reutilizar aqui agora e o que eu posso construir de imagem e personalidade a partir de agora. Você consegue entender? E aí eu achei isso interessante porque se você vai buscar na internet perfis de pessoas que passaram por períodos de adicção, não é difícil encontrar pessoas que após se recuperarem, fazem dessa recuperação e desse novo momento da vida e fazem do tema adicção a sua personalidade, ou fazem desse tema uma das características mais fortes sobre quem elas são. E aí elas passam a ajudar outras pessoas, elas trabalham aquilo quase como uma nova missão de vida que elas têm. E que de certa forma parece que se justifica, né? Porque quando você tá nesse período aqui de reconstrução e todo esse medo, toda essa angústia, ela tá fazendo parte aqui da dinâmica dele, ele tá sempre atento, vigilante e tudo mais, e ele não pode deixar cair em esquecimento esse assunto, porque se ele banaliza, o risco dele cair em tentação novamente é muito maior. É compreensível que a partir desse momento você transforme esse assunto no que resume você enquanto pessoa. Não necessariamente a adicção, mas a recuperação de, né? E aí você passa a ser um profeta sobre aquilo, sobre a recuperação, sobre como é possível, sobre como você consegue e ajuda as pessoas, inclusive, que ajudaram ele e tudo mais, e que estavam ali nesse processo dos 90 dias. Então, eu lendo isso aqui, eu consegui fazer esses links e entender um pouquinho de como nascem essas pessoas que fazem desse momento e dessa recuperação a nova missão de vida delas e coisas desse sentido. Achei interessante isso também. Então ele entrega menos frenesi, digamos assim, né, nessa experiência dos 90 dias, mas não diminui a qualidade da escrita, não entrega menos qualidade pela falta de acontecimentos impactantes ou de toda aquela loucura que a gente embarca com ele no primeiro livro, né? É muito mais reflexível, acho que é muito mais pesado até de certa forma de ser digerido, assim, né, emocionalmente esse livro aqui, porque traz isso que é muito forte, assim, acho que uma mensagem que fica aqui que é muito forte é isso, assim, como é difícil manter a sobriedade a partir do momento que você identifica e entende o que é estar dependente quimicamente de alguma substância, como é desafiador manter a sobriedade, como é difícil também viver sem nenhum nível de anestesia a partir desse momento. Porque, assim, a gente tá falando aqui de uma droga potente e tudo mais, enfim. Mas o quanto de coisa na nossa rotina vira vício e a gente não percebe, que também se tornam fugas, anestesias que a gente usa às vezes inconscientemente para fugir da realidade, né? Tem quem fume, tem quem beba, tem quem faça apostas em jogos ilegais, tem muitas outras coisas que não necessariamente, imediatamente, com a mesma velocidade, né, destrua a vida de uma pessoa, mas que tem o potencial a longo prazo e que nasce justamente dessa necessidade que a gente tem de, entendendo, vivendo e sabendo o que é ser um adulto funcional e responsável, entendendo o peso que isso tem, como é difícil você se manter sóbrio e não tentar se anestesiar de alguma forma, às vezes, né, dessa realidade que é tão difícil para muita gente em vários momentos. Para umas mais, para as outras menos, enfim, sem comparações aqui. Mas é uma continuação muito legal. Eu acho muito interessante, porque, assim, para mim é um final muito digno, assim, sabe? Mas o que eu mais gosto
é justamente essa falta de sentimentalismo barato. Eu acho que, inclusive, tirar esse sentimentalismo barato dá muito mais verdade para essa escrita, dá muito mais robustez e potência mesmo pro que está sendo dito. Eu acho isso fantástico. Porque é isso, é um personagem que se constrói com o que sobrou, sem trabalhar muita fé, sem terceirizar essa responsabilidade para algo maior, ou para usar esse algo maior como apoio. Eu acho que esse vazio, inclusive, ele talvez nasça muito disso, né? Porque ele tem essa consciência de que só depende basicamente dele, é ele por ele mesmo e tudo mais. Mas é uma leitura muito boa, gente, sério, eu recomendo demais. Essa duplinha de livros aqui é assim, pra você ler e ficar catatônico de tão impactante, mas é muito, muito bom. Sério, que coisa preciosa de se ler. Enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal também, caso não seja inscrito. Se quiser comprar os livros, esse livro aqui, no link aqui embaixo, comprando por ele, você ajuda o canal também. E eu acho que é isso, né? Até a próxima, então.